Fala, galerinha do oitavo ano. Na aula de hoje, gente, nós vamos dar início, né, à unidade 2 do livro de vocês, já do terceiro bimestre, né? Na primeira unidade, a gente falou lá das transnacionais, né? Falamos da economia mundial, dos agentes financiadores. E hoje a gente vai falar um pouquinho, começar a falar dos blocos econômicos, tá? Antes, galera, eu coloquei aqui uma correção dos exercícios que eu deixei para vocês na última aula, tá? Só que o que eu vou combinar aqui com vocês? Eu acho que não faz muito sentido eu ficar aqui perdendo muito tempo na correção, lendo a pergunta, falando questão por questão, porque eu não sei aonde vocês tiveram dúvidas nas questões ou coisas do tipo, né? Eu vou mandar o material para vocês, então vocês vão ter a oportunidade de ler a correção e verificar se vocês fizeram corretamente ou não. Tendo alguma questão que vocês não entendem, não entenderam por que você errou, ou você fala assim, professora, esse ponto aqui, do porquê isso, do porquê aquilo, eu não entendi, eu vou ter o maior prazer de explicar a vocês. Boto isso na próxima aula, faço uma explicação rápida no início, para poder tirar essa dúvida de vocês, tá? Mas eu não vou ficar me estendendo aqui, senão a aula fica muito longa, 1 hora e pouca de aula, por conta dessa correção que não faz tanto sentido. Tá tudo aqui certinho aparecendo para vocês, eu botei as ilustrações, nem todas têm uma boa qualidade por conta, né, da forma como eu consigo essas questões, né? A NetBuild disponibiliza, mas não é um material que dá para baixar, tem que printar direto da internet. É um pouquinho complicado. Então, ó, até a questão de múltipla escolha, vocês podem ver que o gabarito tá ali certinho, né? Vocês vão poder responder. Qualquer dúvida que tenha ficado, não sei por que essa aqui é verdadeira, professora, eu não entendi por que na número 6 é verdadeira. Me pergunta lá na agenda digital, que eu vou ter o prazer de escrever lá e responder para vocês dentro do horário da aula de vocês. Lembrando sempre que isso é muito importante, galera. Não dou conta de fazer fora, porque eu também dou aula em outra escola, tá? Então, eu não consigo estar respondendo a qualquer hora. Então, tá tudo respondido certinho aqui para vocês, tá? E hoje a gente vai dar início aí ao estudo sobre os blocos econômicos, né? Unidade 2, página 245 do livro 3 de vocês. Para começar, a gente precisa entender o que são blocos econômicos, né? Quando a gente fala de blocos econômicos, a gente está falando da reunião, né, de países, de um agrupamento de países com a finalidade de dinamizar e de integrar as suas economias, né? Ou seja, um bloco econômico é quando 2, 3 ou mais países resolvem se unir, fazer acordos entre eles, né? Para que eles possam se fortalecer economicamente, dinamizando, integrando as suas economias, né? Para que eles se tornem mais competitivos no mercado, né? Para que eles possam competir no mercado global, inclusive. Então, esses países se juntam, fazem um acordo para que eles possam ter benefícios econômicos em prol desse acordo. É claro que isso não se dá do dia para a noite, né? Esse acordo, a formação de um bloco econômico, ela passa por várias etapas, por várias reuniões de discussão, de debate, como integrar, como unir a economia desses países, né? Não à toa, a gente tem alguns tipos de blocos econômicos, eles não são únicos, né? Alguns países querem fortalecer a sua economia, mas não querem ter uma interferência política de outros países, de outros
representantes no seu território. Então, eles escolhem um modelo de bloco. Ah, eu quero fazer uma parceria econômica, mas não no setor industrial. Ou eu não quero mexer com a minha moeda. Enfim, há várias formas de você fazer essa parceria econômica, né? De você se unir com outros países para se fortalecer economicamente. Dependendo, né, desse grau de proximidade, desse grau de relações, você pode ter 4 tipos de bloco econômicos. Os que são, né, zona de livre comércio, os que são a união aduaneira ou que são mercado comum ou união econômica e monetária, tá? Normalmente, um bloco econômico, ao se formar, ele vai nascer como uma zona de livre comércio. E depois que essas relações forem, né, fortalecidas, estreitadas, que essas economias estejam mais equilibradas, aí você vai mudando de estágio, né? Você passa a ser uma união aduaneira, você passa a ser um mercado comum ou uma união econômica e monetária. Professora, pode nascer um bloco econômico direto como uma união econômica e monetária? Pode. Pode nascer como um mercado comum? Pode. O mais natural é que na formação de um bloco você tenha uma zona de livre comércio, uma união aduaneira, um mercado comum e uma união econômica e monetária, que já é um bloco muito complexo e a gente vai entender o porquê, né? Uma união econômica e monetária seria, por exemplo, o caso da União Europeia. E aí você já tem circulação de pessoas, você tem um alinhamento político, você tem um alinhamento econômico. Então, é uma complexidade muito grande. Você precisa ter uma sintonia, né? Um grau de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, muito parecido entre os países, para que haja um equilíbrio. Porque não dá para você se unir com outro país que não seja alinhado, né, com aqueles seus princípios, com o que você acredita, mas que tenha uma economia muito diferente da sua. Porque se você é muito pobre e se alia a um país muito rico, vai ter uma relação de desigualdade. Você provavelmente não vai estar sendo o país beneficiado nesse acordo, né? Se você é muito rico e se associa a um país muito pobre, dependendo da forma como você faz essa associação, os problemas desse país podem te afetar, pode afetar a sua economia. Então, a formação de um bloco econômico, ela é bastante complexa, ela é debatida, planejada durante muito tempo. E a gente vai ver isso quando a gente for analisando a formação de alguns blocos. A União Europeia, por exemplo, tem um longo processo de formação até se transformar no que hoje é o maior bloco econômico do mundo, tá? Por isso que eles são divididos nesses 4 tipos, tá? Aí embaixo eu listei para vocês alguns dos principais blocos econômicos do mundo. A União Europeia, SEI, NAFTA, PEC, Mercosul e outros, né? Tem um mapa aqui que mostra alguns desses e as suas localizações, para que vocês possam ter uma ideia, né? Nós, aqui no Brasil, estamos associados ao Mercosul, né? Uma espécie de bloco econômico que é um mercado comum, né? Um estágio antes da União Aduaneira e Monetária. Você tem a União Europeia, né? Eu estou destacando aqui para vocês, principalmente aqueles que vão aparecer no livro e que a gente vai trabalhar durante as nossas aulas, né? Nós vamos falar do Mercosul, vamos falar da União Europeia e vamos falar do NAFTA aqui, que é da América do Norte. Então, do continente americano, a gente vai falar de 2 blocos. O livro de vocês traz também como uma das opções, né, de estudo, um pouquinho sobre o ALCA, né, a Área de Livre Comércio das Américas. E aí a gente vai passar um pouquinho
falando sobre ela, mas numas aulas bem mais lá para frente, tá? Agora, o que a gente está pensando aqui, né, é uma questão das relações comerciais que existem entre esses países, né? A imagem é para dar uma ideia de que quando a gente fala de uma economia global, né, a gente está falando de uma troca de fluxo entre países de diferentes lugares do mundo. Então, os países da América que comercializam com a Europa, que comercializam com a África, que comercializam com a Ásia, que também comercializa com a América, com a Oceania. Então, essa troca, essa relação comercial, ela é constante no mundo, né? Você tem uma troca de fluxo que é constante no mundo inteiro, né? E você vai ter vantagens e desvantagens, né? Dessa troca, desse mundo globalizado, né? Que vantagem você vai ter numa parceria econômica, na formação, por exemplo, de um bloco, né? Quando você tem um bloco econômico, você tem vantagens e tem desvantagens, né? Nessas relações comerciais. Vantagem: você pode ter um menor custo de alguns produtos, né? Você pode ter um mercado consumidor garantido para aquele seu produto, já que você fez parceria com alguém, né? É quase que o mesmo esquema de parcerias que agora acontece muito, né? Nas redes sociais, principalmente no Instagram. Você tem parceria entre as pessoas para que elas divulguem umas às outras, né? Claro que toda vez que você faz uma parceria, você traz consigo vantagens e desvantagens dessa parceria, né? Você tem um menor custo para adquirir novos produtos, mas você tem um maior mercado consumidor, né? Agora, por outro lado, você tem que abrir mão, fazer concessões para qualquer empresa, né, de países membros desse bloco, para que elas possam participar, né, de maneira comercial, de maneira econômica, no território de vários países que pertençam a esse bloco. Então, isso é uma desvantagem, porque você acaba tendo empresas estrangeiras no seu território e não valoriza tanto a sua produção nacional, principalmente se você for um país mais fragilizado economicamente dentro desse acordo, né? Você vai ter acesso a tecnologias que são produzidas por outros países que fazem parte do seu bloco, né? Isso dá uma maior eficiência para a sua produção, melhora a sua comercialização. Por outro lado, você perde um pouco da sua soberania nacional. Você tem outros países que também vão começar a dar pitaco, vamos colocar assim, entre aspas, dentro da sua organização política, da sua dinâmica econômica, né? Então, você perde um pouco da sua soberania nacional. Você consegue se tornar mais competitivo, porque você vai ter uma redução nas tarifas alfandegárias, né? O que você vende ou o que você compra de outro país que faz parte do seu bloco tem uma redução de impostos, né? Dessas tarifas alfandegárias. E aí você consegue vender mais e comprar mais também, tá? Por outro lado, você vai ter um enfraquecimento do multinacionalismo, né? A sua economia interna, ela vai ser um pouco de certa forma, menos dinamizada, né? Você não vai ter tantas empresas nacionais com destaque, porque essas empresas internacionais acabam criando, né, são mais competitivas, principalmente se for esse o caso, elas acabam criando melhores condições para se desenvolverem dentro do seu território, né? Como a gente falou lá na primeira vantagem, o aumento do consumo, né? Você vai ter um mercado consumidor muito maior, você produz e consegue escoar para muito mais lugar essa sua mercadoria, tá? Mas como desvantagem, você tem, né, uma luta das pequenas nações
dos países mais pobres, né, menos desenvolvidos, que mesmo dentro desses blocos econômicos, muitas das vezes acabam sendo aquela economia prejudicada dentro desses blocos, né? Então, existem essas vantagens e desvantagens de você estar inserido numa economia globalizada, né? E aí tem a questão da globalização que a gente falou na aula passada, né? Então, você estar dentro dessa economia globalizada, dentro dessa nova lógica dinâmica de formação de blocos econômicos, tem suas vantagens e desvantagens, né? E agora a gente vai falar um pouquinho dos tipos de blocos que a gente viu anteriormente. É muito importante que vocês anotem, registrem no caderno de vocês, né? Montem um mapa mental com os tipos de blocos econômicos que existem, com alguns exemplos, para que vocês possam estudar, tá? Eu não estou pedindo aqui para vocês me mandarem nada não, tá, gente? É só para vocês montarem. Eu estou dando uma dica para o estudo de vocês. Eu acho que fica mais fácil lembrar assim, né? Revisar desse jeito. Primeiro aí, ó, uma zona de livre comércio. O que é uma zona de livre comércio? É quando os países decidem que vão reduzir ou vão retirar totalmente as tarifas aduaneiras, que são as tarifas de importação, né, e exportação entre os países que fazem parte desse bloco, tá? Então, vamos supor que pegar 2 países como exemplo, Brasil e Argentina. Brasil, Argentina e Uruguai decidem formar um bloco econômico para se fortalecer economicamente. E aí, depois de muita discussão, eles decidem que o bloco vai adotar o modelo de zona de livre comércio. O que isso significa? Que o Brasil exporta para a Argentina e para o Uruguai vai ser vendido, né, vai ser exportado com uma tarifa muito baixa ou sem nenhuma tarifa. Ele pode vender diretamente sem ter que pagar impostos para exportar esse produto para esses países. Assim como o Brasil pode importar, ou seja, comprar produtos desses países sem uma taxa muito alta ou sem nenhuma taxa, né? Nesse tipo de bloco, tá? Não tem nenhum outro tipo de elemento. O que vai acontecer é a formação de uma zona de livre comércio, aonde as mercadorias produzidas, né, ou seja, as relações comerciais entre esses países vão acontecer com taxas de importação e exportação reduzidas ou zeradas, né? Então, zonas de livre comércio reduz ou zera, extingue as tarifas aduaneiras, tá? Entre os países membros, ok? Então, não há nenhum tipo de taxa ou taxas muito reduzidas. Não existe nenhum outro acordo dentro nenhuma outra vantagem dentro de um acordo desse tipo, né? Não tem uma moeda única, você não pode circular de um país para o outro livremente, né? Um exemplo de zona de livre comércio é o NAFTA, que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, feito entre os Estados Unidos, Canadá e o México. A gente vai falar um pouquinho das características do NAFTA mais à frente, né? Acho que na aula de hoje ainda, que eu separei para a aula de hoje. Então, zona de livre comércio não tem nenhum tipo de benefício a não ser a redução ou extinção das tarifas aduaneiras. Nós temos a união aduaneira, né? A união aduaneira é quando você tem a inclusão da zona de livre comércio e o incremento de uma tarifa externa comum, a TEC, né? Também chamada de TEC, tarifa externa comum. O que significa isso? Além de você ter essa zona de livre comércio, de você poder vender o seu produto ou comprar o seu produto com uma tarifa muito baixa,
ou sem tarifa nenhuma, você vai ter a formação da TEC, da Tarifa Externa Comum, né? Significa que todos esses países membros vão adotar a mesma tarifa de exportação e importação. Por exemplo, se eu vou continuar com os mesmos países para a gente tentar entender, né? Agora, Brasil, Argentina e Uruguai decidiram estreitar mais ainda os seus laços feitos dentro desse bloco que eles criaram. Agora, além de vender e comprar com preços muito baixos ou nenhum preço, eles estabeleceram preços fixos, uma tarifa externa comum. Então, se eu for exportar caneta para a Argentina, eu vou cobrar uma tarifa X. Se eu for exportar caneta para o Uruguai, vou cobrar uma tarifa X também, né? A mesma tarifa. Se eu for exportar caderno para a Argentina, eu vou cobrar uma tarifa Y. Se eu for exportar para o Uruguai, vou cobrar uma tarifa Y. Se eu for importar do Uruguai, ele vai me vender por um preço qualquer, né? Por um preço Z aquele produto. Se eu for comprar da Argentina, a Argentina vai me vender pelo mesmo preço aquele produto. Não, na verdade, só para não ficar confuso, que eu acho que a fala que eu usei agora pode gerar uma confusão. Não é o preço do produto que é o mesmo, né? É o preço da tarifa de importação e exportação. Então, se eu quero comprar caneta da Argentina e eles, para trazer essa caneta para cá, eu tenho que pagar uma taxa de importação, né? Isso que é a tarifa externa comum que eles vão estabelecer. É nessa taxa, sobre essa taxa de importação e exportação, que vai ser aplicada essa TEC, essa tarifa externa comum. Se eu compro a caneta de lá, eu vou pagar um valor X para importar essa caneta. Vou pagar o valor da caneta, mas a taxa de importação vai ser X. Se eu comprar do Uruguai, a taxa de importação também vai ser X. Daí eu posso escolher aonde tem a melhor qualidade. Teoricamente, se a caneta da Argentina é melhor e é melhor e é mais barata, eu compro da Argentina e pago a mesma coisa para importar. Se a do Uruguai é melhor e mais barata, compro do Uruguai e pago a mesma coisa para importar, né? Agora eu não preciso me preocupar mais com essa taxa de importação, porque você tem uma tarifa externa comum dentro da União Aduaneira, né? Perdão. Um exemplo de união aduaneira é o Mercosul, do qual, inclusive, o Brasil faz parte, tá? Também vamos falar detalhadamente do Mercosul e de como ele funciona. Mercado comum. Um mercado comum, né, já é uma etapa mais avançada de integração entre os países que fazem parte, né, desse bloco. Como, por exemplo, né, a União Europeia e o próprio Mercosul, que também é um mercado comum, tá? O Mercosul também é um mercado comum. No caso do mercado comum, além da redução da tarifa, da união aduaneira, né, da formação de uma tarifa externa comum, você tem uma circulação de bens, de mercadorias, de capital, de pessoas que pode acontecer entre os países membros desse bloco. Então, por exemplo, no caso da União Europeia, você pode circular por todos os países da União Europeia sem a necessidade, né, de um visto específico para entrar. Então, se você faz parte de um desses países que pertencem à União Europeia, você tem livre acesso a outros sem precisar de um visto para cada país, né? Quando você viaja para a Europa, inclusive, para fazer, né, uma sequência de países, normalmente você tem um visto, acaba sendo um pouco mais facilitado para entrar em alguns países, porque você recebe esse visto pela União Europeia. Então, você consegue circular dentro de alguns países da Europa, né, de forma mais facilitada. Por quê? Por conta dessa possibilidade que a União Europeia tem por ser um mercado comum, né? Então, você elimina as barreiras de circulação de bens, de mercadorias, de capital, de pessoas,
né? Você pode ter essa troca de fluxo muito mais intensa e sem tanta burocracia, né? E por último, um último estágio, né? A união econômica e monetária, tá? Que é quando os países do bloco adotam uma moeda única, né? Ou seja, em todos os países a moeda vai ser a mesma. Um exemplo de união econômica e monetária é a União Europeia também, né? Que tem como moeda única o euro. Então, a maior parte dos países que pertencem à União Europeia, porque é verdade que nem todos adotaram o euro, mas a maior parte adotou, né, o euro como moeda única de circulação dentro dos seus países. Aí você tem uma união econômica e monetária, porque além da redução das tarifas, da criação de uma tarifa comum, da possibilidade de circulação de bens, mercadorias, pessoas, capital, você tem a mesma moeda circulando dentro de todos esses países, né? A grande questão é que quando você chega num estágio de união econômica e monetária, e aí a gente vai ver bem quando falar da União Europeia, você tem também uma questão de poderíamos dizer, uma união política, de certa forma, né? Porque cada país tem a sua independência, mas você passa a ter, por exemplo, o Parlamento Europeu, né? Que vai ser um órgão representativo da União Europeia, que vai decidir as questões econômicas e monetárias em conjunto. Então, você perde uma certa autonomia do seu país, né? Não é à toa que o Reino Unido recentemente saiu, né? Fez um plebiscito e saiu da União Europeia. Por quê? Porque eles não queriam ser sujeitos, né, às decisões econômicas que fossem tomadas de forma conjunta. Tá? Então, esse estágio é um estágio de muita união e sincronismo entre os países que fazem parte desse grupo, né, desse bloco econômico que adota uma união econômica e monetária. Claro que tem relações de poder, né, e de submissão dentro de um bloco econômico. Tem países que mandam e tem países que obedecem dentro de um bloco, né, porque possuem uma economia mais fragilizada, não tem uma representatividade tão grande. Por isso que um bloco demora muito tempo para se formar, tá? E aí, galera, para a aula de hoje, eu trouxe algumas características do NAFTA também para a gente começar, né? Para que não fique tão longo, eu vou parar no NAFTA, não vou entrar no Mercosul e na União Europeia, porque são também bastante extensos, né? O NAFTA é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. A sigla NAFTA, né, é porque é uma sigla em inglês, tá? Não vou me arriscar a dizer, porque o meu inglês é muito básico, né? Passou do 1, que nem pronuncio direito, já fica difícil. Então, em português, NAFTA significa Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. E ele é o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, né? Reunindo aí, então, os 3 países que fazem parte dessa porção do continente americano: Estados Unidos, México e Canadá. Logo de cara, se vocês tiverem um pensamento um pouco mais crítico, vocês podem se perguntar se não existe uma relação de desigualdade aí. Estados Unidos, Canadá, México, obviamente, né? O país mais fragilizado economicamente dentro desse acordo é o México. Não é à toa que ele é um acordo, né, de livre comércio, uma zona de livre comércio, com reduções nas tarifas alfandegárias, mas sem maiores relações entre esses países, tá? O NAFTA, aí, ó, tá aparecendo para vocês em inglês, né? O NAFTA, ele é formado pelos Estados Unidos, Canadá e México, e o principal objetivo é eliminar as barreiras alfandegárias entre esses países, né? Além disso, um outro objetivo era conseguir fazer frente, concorrer, né, economicamente com a União Europeia. Então, é óbvio que aqui
a formação desse bloco, né, que está em vigor desde 1994, ela tinha um interesse de fortalecer a economia desses países, principalmente Estados Unidos, né, para que eles pudessem fazer frente à União Europeia. A gente está falando da União Europeia, do maior bloco econômico do mundo, né? Então a gente tem superpotências econômicas que fazem parte da União Europeia. Competir com esse bloco, com as vantagens que as pessoas, né, que os países, que as nações que fazem parte dele possuem por fazer parte desse bloco, é bastante complicado. Então, percebam, é óbvio que há um interesse de países como o Canadá e principalmente os Estados Unidos em fazer um acordo de livre comércio com o México. Por quê? O que o México tem para oferecer dentro dessa troca comercial? Produtos de tecnologia, produtos industrializados tecnológicos, né? Tecnologia de ponta? Não. O que o México tem para oferecer é produtos primários, é um produto industrializado, mas que é aquele tipo de indústria que já não é tão expressiva em países como Estados Unidos e Canadá, porque se produz de forma muito tecnológica e essa produção industrial mais básica, talvez mais pesada, não seja tão produzida, não seja tão incentivada, e aí você tem uma facilidade de conseguir esses produtos primários, esses recursos, né? Não menos importantes, mas menos valiosos economicamente, com um valor de mercado mais baixo, e você tem como garantir um mercado consumidor para esses seus produtos tecnológicos. O México não cresce economicamente, continua dependente, fornece essa matéria-prima, essa mão de obra barata, né? E, ao mesmo tempo, ele tem uma certa vantagem porque ele garante um comprador para esses seus produtos, para esses seus, né? Para manter essa sua economia funcionando. Só que o maior beneficiário disso tudo acaba sendo Estados Unidos, né? E Canadá, que acabam, de certa forma, né, se aproveitando dessa redução de tarifa para comprar esses tipos de insumos, de produtos de forma mais barata, né? Nós temos também a formação da UNSCAN, né? Vamos dizer assim, UNSCAN. Né? O que é a UNSCAN? É um novo acordo, é um acordo um pouco mais atualizado, né? Perdão, ó, vou voltar aqui devagar. Aqui são os 3 presidentes, né, dos Estados Unidos, do México e do Canadá assinando esse acordo que vai ficar conhecido como UNSCAN, né? O que é a UNSCAN, tá? É um novo acordo comercial entre os Estados Unidos, o México e o Canadá. O nome, né, UNSCAN, vem de United States, sei lá, gente, mas de Estados Unidos, né, México e Canadá, tá? O objetivo é que ele substituísse o antigo acordo de livre comércio, que era o NAFTA, mas isso não aconteceu. Você tem uma certa resistência de alguns setores econômicos dentro dos Estados Unidos em mudar muitas coisas dentro do NAFTA, mas esse acordo, né, entre Estados Unidos, México e Canadá vai trazer algumas novidades para essa relação econômica entre os países, tá? Essa charge... Ah, tá, aqui é da tarefa, perdão, gente. Essa charge eu coloquei, não é nem pelo que está escrito nela, né? Mas é para a gente ter uma ideia de como se dá essa relação entre México, Estados Unidos e Canadá dentro do NAFTA. Você tem aqui uma cena de negociação do NAFTA, né? E claramente você tem os Estados Unidos representado aí na figura do Donald Trump, agressivo, violento, né? E México e Estados Unidos estão ali simplesmente para concordar com o que está sendo dito, né?
está sendo proposto pelos Estados Unidos como política econômica dentro desse acordo feito entre esses três países, né? Então, claramente, você tem uma relação de desigualdade, principalmente por parte, né, do México, da economia mexicana. Os Estados Unidos se aproveitam dessa relação de livre comércio com o México, por exemplo, para a construção das maquiladoras, que são as indústrias, né, de montagem de peças que se instalam, né, na área de fronteira entre o México e os Estados Unidos. O que os Estados Unidos faz? Como há essa livre circulação, né, de comércio, uma zona de livre comércio entre esses países, com tarifas reduzidas, você tem várias empresas do setor automobilístico e de outros setores também, né, que mandam as suas linhas de montagem para essas áreas de fronteira no México. Para quê? Para aproveitar uma mão de obra barata, para aproveitar uma legislação ambiental mais fraca, leis trabalhistas mais fracas, e aí exploram essa mão de obra, essa lei trabalhista mais precarizada no México, montam as suas linhas de montagem, né? Essas maquiladoras, elas são uma espécie de montadora de produtos, né? Só que as peças, elas são produzidas em outras partes do mundo, são produzidas nos Estados Unidos. Vai para lá só para ser montada. E aí depois volta, né, para essas sedes aonde essa peça finalizada, montada, vai ser utilizada de alguma forma. Veja como é muito mais vantajoso mandar para o México, montar as coisas e voltar, né? Produzir em um lugar, mandar para lá, depois voltar com essas peças. É muito mais lucrativo. Uma mão de obra mais barata, leis mais frágeis. Então, você tem claramente os Estados Unidos numa relação muito confortável dentro desse acordo, né? É óbvio que a maior vantagem fica por conta dos Estados Unidos. E aí, galera, eu vou parar no NAFTA para não ficar tão extenso, né? Mas vou deixar aqui uma tarefa, a nossa primeira tarefa do bimestre, tá? Que eu chamei aqui de conhecendo as transnacionais, que a gente abordou na última aula, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que completar a tabela no modelo que eu vou dar aqui para vocês, com as informações que eu tô pedindo aqui referente às empresas transnacionais que vocês conhecem e utilizam muitas das vezes no dia a dia, né? Eu vou querer, no mínimo, 5 empresas. Então, vocês vão completar uma tabelinha como essa que eu coloquei aqui para vocês. Vocês vão colocar o nome da empresa, a origem, né? O país de origem. Então, eu dei um exemplo aqui, né? Coloquei o nome XXX, país, vem do Japão. Qual é o tipo de atividade dessa empresa? Ela é uma indústria alimentícia, ela é uma indústria do setor automobilístico, é uma indústria de vestimenta, né? Qual é o tipo de indústria que ela representa? O que ela produz? Essa minha indústria aqui produz alimentos. Quais alimentos? Pão, leite, ovo. Aonde que ela está atuando? Aí eu coloquei Japão, França, Brasil. Vocês vão fazer exatamente isso com 5 empresas diferentes que provavelmente vocês utilizam no dia a dia, tá? Eu quero essa tabelinha aqui no caderno? Não. Eu quero essa tabela aqui numa folha de papel ofício, numa cartolina, se você tiver e for fotografar, porque uma sugestão minha, que poderia até ficar legal para vocês usarem a criatividade de vocês, é que no nome da empresa vocês colocassem o rótulo, né, do produto que vocês estão utilizando, que tem na casa de vocês, provavelmente. Por exemplo, escolhi a Coca-Cola. Pode ser que vocês tenham uma garrafa de Coca-Cola na casa de vocês, vocês podem colocar o nome, né, o rótulo aqui da Coca-Cola. Por isso que eu tô falando que eu quero numa folha de ofício, pode ser na cartolina, pode até ser no computador, como eu fiz aqui, né? Eu criei essa tabela no computador. Você vai preenchendo, coloca aqui a foto, né, da empresa, da marca, da logomarca da empresa e coloca
as outras informações. Depois você imprime ou printa, né? Pode fazer assim, ó. Pode colocar grandona na tela. Essa aqui eu coloquei bem no meio, mas vocês podem ampliar, poderia colocar na tela toda. E printa e me manda essa foto, tá? Ou pode fazer na cartolina, com esses rótulos bem legais. Ou na folha de ofício, tá? Eu só não quero no caderno, porque a foto no caderno fica muito difícil de visualizar. Então, prefiro que vocês façam assim numa folha de ofício. Pode fazer coluna, dividir, aqui eu não fiz, mas vocês podem fazer, tá? Eu vou parar aqui. Vocês estão vendo que o próximo slide é o Mercosul. Então, próxima aula a gente vai falar de Mercosul. Não vou entrar nisso. Vou até terminar aqui mesmo no Mercosul, para não terminar lá. Mas a gente vai parar aqui no Mercosul. O slide já está completo. Vocês vão receber o material completo, que a gente vai usar ainda nas próximas 2 aulas, tá? Então, qualquer dúvida, só procurar. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!